Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde ou boa noite a todos, consoante o lugar de onde nos acompanham. Agradecemos a presença de cada uma e cada um de vocês. Hoje temos a última conversa da Academia deste mês de julho. Trazemos para vós o escritor Cornélio Calei, que é historiador e sociólogo, mas eu vou desde já, apresentar o moderador da nossa conferência de hoje. Ele depois tratará de apresentar o conferencista, como é óbvio. Ora bem, para hoje nós trazemos como moderador o escritor António Fonseca, em substituição do escritor Lupito Feijó. Ele pede desculpas, mas tinha o lançamento de um livro para ontem, a data do lançamento foi adiada para hoje, portanto, neste momento ele está a participar no ato de lançamento do livro, não tinha como participar aqui também. E então, sob proposta do conferencista, o nosso mais velho Cornélio Calei, contactamos o confrade e escritor António Fonseca, que se disponibilizou. Muito obrigado por este convite de última hora. Então, quem é António Antunes Fonseca? Uma pessoa que eu conheci nos idos 1970, finais da década de 1970. António Fonseca nasceu no Ambriz, e assume-se como Mukongo, licenciado em Economia pela Universidade de Agostinho Neto, diplomado em Estudos Superiores especializados de Políticas Culturais e Ação Artística pela Universidade de Borgonha, na França. Tem também uma pós-graduação em formação, em concessão, decisão e gestão cultural. Funcionário superior do Ministério da Cultura durante bastante tempo, é hoje, vocês estão a ver a cadeira em que ele está sentado, é hoje presidente do Conselho de Administração do Memorial António Agostinho Neto, portanto, que é conhecido, para nós é o dono, entre aspas, o dono do mausoléu. O confrade António Fonseca, aqui alguém a pedir autorização para entrar, peço desculpa. O confrade António Fonseca é membro da União de Escritores e membro fundador da Academia Angolana de Letras, da qual foi o seu secretário-geral no primeiro mandato. É jornalista também, portanto, além de economista, é também jornalista. Trabalha como jornalista desde 1976, primeiro na emissora católica de Angola e depois na Rádio Nacional de Angola. E menciono este facto com grande destaque porque é o realizador e apresentador do programa, um dos programas radiofónicos com vida mais longa entre nós, que é o programa Antologia. Já foi premiado por isso em várias ocasiões. É laureado com o Prémio Nacional de Jornalismo, na categoria de rádio. E que mais? O que é que eu posso dizer também? Posso dizer que é autor de várias obras literárias. Começou com Raízes, em 1982, depois escreveu como ensaio sobre os Kikongos, aportuguesado, né, de Angola. É poeta também, poemas de raiz e voz. Voltou a escrever ensaios, contos de antologia e mais alguns contos vários, Crónica de um Tempo de Silêncio, Primo Narciso.
Não posso deixar de mencionar o ensaio Contribuição ao Estudo da Literatura Oral Angolana, que é, portanto, a área em que o escritor António Fonseca mais tem investido nas últimas décadas, em várias décadas, portanto, desde há 40 anos, 40? Para aí, não é? Desde há 40 anos que apresenta, pois, portanto, pouco mais de 40 anos, que realiza e apresenta o programa Antologia. Portanto, vou passar a palavra ao confrade António Fonseca para apresentar o nosso conferencista e, a partir de agora, dirigir os trabalhos desta conversa de hoje. Muito obrigado. Quanto tempo teremos de sessão, Presidente? Em princípio, a apresentação é meia hora, são 30 minutos, e depois, até às 20h30, fechamos às 20h30. Okay. Saúde o nosso Presidente e, com a sua boa disposição, saúde os académicos presentes e todos os que estão aqui neste encontro. Permitam-me dizer-vos antes que conseguem ouvir, não é? É uma dica. Vamos ouvir e nós primeiro estamos pelo a ver. Caminho, Agora sim. Pelo caminho que, desde o início dos anos 80, deixamos de ouvir, há um problema aí. Conhecemos-nos primeiro quando recebi no programa de Antologia a ver aqui o nosso nós técnico. Estamos a ouvir. Sim? Agora sim? Agora sim. Portanto, conhecemos primeiro através de um conto que o Timóteo Lica enviou para o programa na rádio, O Julgamento do Homem, que viria depois a tornar-se livre. Começámos a corresponder-nos. No início dos anos 80, conheci pessoalmente então o Timóteo Lica e fui o editor do seu primeiro livro, A Rola de Chingando. Mais tarde cruzamos no Ministério da Cultura, ele como vice-ministro da Cultura, secretário de Estado, foi um prazer com ele trabalhar. Timóteo Lica, na verdade, é o pseudônimo de Cornélio Calei, que nasceu no Ambo, no município de Bailundo, a 8 de dezembro. Depois de ter passado pela missão evangélica de Bailundo, pelo Instituto Corriedon e preparatórios, matriculou-se no então Liceu Norton de Matos, na cidade então chamada Nova Lisboa, e viria a terminar os ensinos iniciais, o 7º ano, portanto, em Luanda, no antigo Liceu Salvador Correia, hoje magistério. Letras no Lubango, no curso de História, que viria a concluir na Faculdade da Universidade Nova de Lisboa. Como foi dito há pouco, é membro da União de Escritores Angolanos e da Academia Angolana de Letras, em cujo ato de admissão apresentou a oração de sapiência, a natureza do texto literário angolano e seu percurso histórico. Como ensaísta, publicou Os Petróleos e a Problemática do Desenvolvimento, uma visão econômica e social, em 2000, e Contribuição para o Pensamento Histórico e Sociológico Angolano, Intervenções e Reflexões. Como ficcionista, publicou A Rola de Chingando, em 1988, Candondo, em 2000, O Julgamento do Homem, o tal conto que havia recebido na rádio, Fábula para Todas as Idades, em 2005, e, finalmente, Os Discursos do Tempo, que, sendo conto, por vezes parece quase um ensaio. E isto porque é um conto que nos transporta para realidades históricas muito presentes na vida dos angolanos, ou na história dos angolanos, pelo menos da década de 60 até a década dos meados dos anos 70. E é um livro que, para quem faça as dificuldades do nosso cotidiano,
romanticamente evoca o tempo colonial como um tempo áureo e de coexistência racial pacífica, deverá ler contos como Homenagem, Os Gêmeos de Salongue e lembrar-se que, a partir das 4h30 da tarde, a Mutamba, em Luanda, era um aglomerado de gente pobre, de patrícios, rumo aos Moceques, no Machibombo 15 do Muyungo, ou na linha 4, ou na linha 24, rumo ao Kazenga. E Luanda tornava-se uma cidade branca nesse período. Portanto, este é um livro que, historicamente, explica muitas coisas e nos dá luzes para perceber o contrato e os contratados e os conflitos gerados nessa situação que pôs de costas muitos angolanos, uma vez que era, sobretudo, gente do Sul que vinha trabalhar para as fazendas do Norte. E, portanto, geraram-se conflitos, alguns dos quais se refletiram no conflito que o país viveu ao longo de muitos anos. Já alguém me disse que as obras de Cornélio Calei são uma tentativa airosa de procurar conjugar a tradição oral da região do centro da Angola com o texto escrito. É o que se pode chamar de uma revitalização dos contos, fábulas e provérbios ouvindo. O que prevalece em Calei, ou em Timóteo-Lica, no caso, é a preocupação de trazer ao de cima os personagens, a psicologia, a cultura e, inclusivamente, alguns aspectos da língua umbundo na literatura moderna. Portanto, Timóteo Lica é um autor que não abdica em todo o seu percurso ficcional ao recurso aos provérbios e à tradição ancestral, de modo que traz para a atualidade muitos elementos dessas culturas matriciais que, ancorados na diversidade cultural que caracteriza Angola, tal como um rio e seus afluentes, constituem os fundamentos sobre os quais se ergue a nação angolana e que, portanto, precisam de ser cada vez mais valorizados e promovidos em favor do bem-estar e da paz social. Para lá do recurso que Timóteo Lica habitualmente faz aos provérbios, ele recorre em larga medida à informação que detém sobre as instituições do poder tradicional. Aliás, se nós apreciarmos o nome próprio de identidade do Timóteo Lica, veremos que ele é um Calei, Cornélio Calei, que é uma entidade que, no contexto do reino do Mbalungo, é o secretário de Estado do rei. Eu creio que ele depois poderá explicar-nos um pouco mais isso. Portanto, a obra do Timóteo Lica deve ser abordada para lá do texto literário em si mesmo e ser entendida também no âmbito das fontes auxiliares da história, ao lado da linguística e de outras ciências. Portanto, a par das características literárias e estéticas já invocadas, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista histórico, Timóteo Lica, em todas as suas obras, isso sublinho, tem presente esta preocupação de ensinar, trazer elementos da história, testemunhos que bem podem servir aos nossos historiadores para começarem a corrigir erros consagrados na bibliografia colonial e que frequentemente se vão repetindo. Como disse, a obra de Timóteo Lica, para lá de ser literatura que nos permite uma grande função estética, tem muito para ensinar da história verdadeira. E por isso mesmo deve ser lida, estudada como fonte, repito, fonte auxiliar da história, o que nos pode permitir corrigir muitos erros que graçam pelos manuais de história entre nós. E mais não digo, passo a palavra ao Timóteo Lica, Cornélio Calei, para de per si falar sobre si mesmo. Agora explique-nos um pouco mais sobre o nome Calei. Muito obrigado. Eu começaria por agradecer, em primeiro lugar, ao presidente da Academia Angolana de Letras
por ter tido essa iniciativa de trazer o Cornélio Calé, Timóteo Lica, junto de uma audiência, embora diríamos pequena, mas poderá ser certamente uma audiência maior, na medida em que há gravação e há também pequenos trabalhos produzidos. Em segundo lugar, saúdo o meu caro amigo moderador, que é ele que me traz formalmente para as letras. E eu vou explicar um pouco mais à frente, porque ele pediu-me que eu explicasse o nome de Calé. Agradeço a presença do professor Arthur da Costa, a presença da menina Jurema Gando, e creio que o professor Adérito não está presente, mas esteve aqui agora conosco. Poderão haver mais outros que nós não consigo, neste momento, visualizar. Mas isto são agradecimentos. E diria que a Academia Angolana de Letras, com estas atividades, revitaliza mesmo a vida de cada um de nós. E, para mim, pessoalmente, muito obrigado. Vamos começar por falar de Calé. Eu sou Calé Cambalundo. O nome completo é Calé Cambalundo. Isso significa secretário de Estado do Reino do Maroto. Está claro aqui para explicar aquilo que me foi solicitado. Mas ia dizendo que aqui, esse livrito que tenho aqui, a Rola de Chingando, ela fez parte, esse livrito fez parte do concurso realizado, concurso promovido pelo meu amigo Antônio Fonseca, em 1979. Nesse programa, o famoso programa Antologia, ele, pela rádio, lança um concurso e eu respondo com um conto também tradicional, já que eu nasci num campo em 1942, 8 de dezembro, vou fazer 80 anos, uma vida vivida, como disse já no princípio, alimentado por ratos, isso, etc. Muito agradável lembrar hoje. Mas ia dizendo que eu, então, pelo telefones fixos naquele tempo, começamos a conversar e ele disse-me o seguinte: mas eu encontrei um conteúdo muito bom, por que não transformar isso num livro? E eu tive que vir a Luanda, eu vivia no Namibe. Então, é assim que eu conheço o meu amigo. E sempre juntos. É aquela amizade, daquelas famosas amizades da vida, que a vida nos proporciona e é que fazem a nossa própria vida. Então, a partir dali, ele indicou um jovem para me ajudar a compor isso. Em vez de ser simplesmente um conto dos animais que falavam entre si, tornou-se nesse pequeno conto, que felizmente, isto não tem muito conteúdo, mas felizmente os jovens hoje, eu não quero citar, mas os escritores de hoje dizem que se tenham também inspirado aqui. Bom, muito bom. Mas isto aqui tem uma linguagem interessante, acho interessante, porque a fonte da linguagem disto é uma mistura, a procura da linguagem angolana, é Luandino Vieira, e tem uma busca do campo, da sabedoria do campo, do velho Wanyangaxito. Há essa mistura, esta mistura para tentar encontrar o nosso unto, o unto dos nossos antepassados. E é bom, é mesmo muito bom que essa procura, essa mensagem continue um pouco ofuscada por causa da nossa própria história em Angola. Mas, felizmente, vai persistindo. E no continente africano, felizmente, em outros países africanos, esta busca, essa simbiose entre o passado
e o presente, e que deve constituir mesmo a nossa medula para construirmos a nossa identidade nacional. Aqui estou a falar com o meu mestre, que os meus dois mestres sobre a identidade nacional, o professor Paulo de Carvalho e o meu caro amigo António Fonseca. Andamos à procura, andamos a escrever, a tentar. E, como ele disse, depois disso seguiu-se esse livrito. Não diria ter livrito. Os meus livros, quero já referir, são possivelmente os pouco lidos, pouco conhecidos. Mas vem aqui depois um livrito, que para mim esse talvez... Hoje não tenho capacidade de escrever uma coisa parecida. Aliás, não estou mesmo a escrever. Candundo. Candundo, aqui isso é ensaio de romance. O Candundo é fantástico, mas só quem sabe Umbundo, porque isto é Umbundo escrito em português. Ou melhor, por outras palavras, isto não é em português, está escrito em português, e se eventualmente o indivíduo não estiver na cultura Umbundo, não pode entender. Daí a fraqueza do livro, que alguns disseram que é literatura regional, mas não é regional, é literatura mesmo angolana. Só é que precisará de tempo, o tempo histórico vai fazer com que Candundo... eu vou contar aqui um episódio muito curto. Eu levei esse livro junto do Dom Zacarias Camanhão, levei um exemplar. E ele, assim que recebeu, leu apenas Candundo, meteu no peito e disse o seguinte: Candundo que tu é, Candundo que tu é. Significa, o nosso Candundo veio. Ai, o Senhor fez bem, o nosso Candundo veio. Candundo é Deus da paz. Esse livro prenuncia a paz. Daí é que fala, mesmo no fim, do fim daquilo que hoje no conceito de tribo não é, mas fala do fim da tribo, do fim da raça e fala de viva fraternidade e a solidariedade, que eram os valores que se atribuíam aos africanos, diziam que se atribuíam aos africanos porque todos os povos os têm. Mas nós os tivemos numa proporção maior, infelizmente, ou não diríamos infelizmente, a história em si trouxe a simbiose. E então, nessa simbiose, aquela proporção maior que nós tínhamos de solidariedade e de fraternidade passou a ser uma proporção pequena. Eu não sei se hoje podemos dizer que tínhamos essas proporções diríamos em 70% e hoje temos em 15%, não sei. O professor Paulo de Carvalho, que normalmente apresenta os quadros, pode nos ajudar. A seguir esse livro, vem um livrito que é este. Eu lamento não ter sido muito bem lido, ou melhor, não foi mesmo lido, é uma sátira. Esse livrito, eu gosto desse livrito, é uma sátira. É preciso ter um bocado de paciência. O julgamento do homem, fábula para todas as idades. Isto veio de uma das minhas passagens entre o Luchás, à volta da fogueira. Foram os Luchás, uma pequena etnia, uma pequena tribo que fica aí no leste. Passei por lá no tempo da tropa, na tropa colonial. Luchás é que contaram esta fábula. O homem foi julgado pelos outros animais e foi condenado à morte. E quem o salvou foi o coelho. E o homem acabou por matar o coelho que o salvou. O julgamento do homem. Depois veio este livro, que é, claro, já é um ensaio. Um ensaio que veio do mestrado de estudos africanos. Mas um ensaio que também penso
passou assim pelos leitores, mas um ensaio, como diria, a professora Inocência não a cumprimentei, já cumprimentei no princípio, está aqui agora. Professora, então, esse ensaio é para vós, porque esse ensaio eu tive muita dificuldade de defender essa tese, porque eu dizia que os petróleos não são polo de desenvolvimento para Angola. Isso foi no Esquité. Os petróleos não são polo de desenvolvimento para Angola. 1997. 96, 97. Não são polo de desenvolvimento para Angola ou para qualquer outro país em vias de desenvolvimento. E parece que o tempo foi dando um bocado de razão daquilo que eu disse. Porque, dizia eu, o desenvolvimento tem que partir por aquilo que nós somos capazes de produzir. O petróleo não era produzido por nós, nem as contas eram feitas por nós. Como é que seria o polo de desenvolvimento para os angolanos? Eu diria aqui, o que eu disse aqui, é que formou falsas elites. É o que está aqui dito. E, de facto, formou mesmo falsas elites, lamentavelmente. E até poderemos desafiar os jovens. A Jurema está aqui. Olha, a Jurema está aqui. Desafios que até hoje os petróleos não vão sequer constituir o polo de desenvolvimento para o nosso país de Angola. Vai ser um ponto de diversão, sempre um ponto de diversão. Não para o desenvolvimento, duvido muito, enquanto não forem atores, ou melhor, os conhecedores. Isso será, não será por aí. Segurem primeiro pelas enxadas, depois vão para a charrua, vão para o trator. Aí sim, mas enquanto se aterem aos quantos dólares é que está o barril, não vão lá ter. Depois veio aqui um livreto, Discursos do Tempo, que se o tempo desse mais um tempo, surgiria o segundo volume, Discursos do Tempo. Esse Discurso do Tempo, pelo título mesmo, quase se explica um pouco. O tempo, enfim, é o tempo. E não diria lamentavelmente, mas se o tempo não falasse sobre nós, eu talvez diria assim, as coisas poderiam ser para mim, mas o tempo está a falar muito rapidamente. Os discursos do tempo. Eu não diria finalmente este, mas este é uma compilação. Disse meu amigo que nos encontramos, iríamos nos encontrar no Ministério da Cultura, onde nos encontramos, e à medida que fui sendo chamado para... o professor Paulo de Carvalho falou de conferencista, mas eu fui lá falando aqui, aí e acolá, e fui compilando algumas ideias, fui lançando, que eu penso que alguns textos daqui, não há dúvida que podem ajudar a juventude. E é pena, e aqui estou a terminar, professor, é pena, exatamente por a leitura ser muito fraca no nosso país, também não há, por parte dos escritores, ou daquele que publica, vontade de fazer reedições. Mas como estão nas bibliotecas, acho que a juventude amanhã, depois da manhã, são discursos do tempo. Amanhã, depois da manhã, a história nos levará certamente aqui a juventude. Irá à procura. Estou absolutamente convencido que a juventude irá à procura. Senhor Presidente, se me quiser usar, que eu use esse termo. Eu terminei por fazer a minha própria apresentação, porque achei que pelos livros... Agora, eu próprio, a inspiração, se me perguntarem agora,
de onde é que vem a esperança? É os indivíduos que nasceram no campo, os pais contratados. Eu também fui contratado, trabalhei na estrada para endireitar a chamada estrada da brigada, transportando a brita nos anos 50, 51, 52. Eu que aprendi o português hoje, felizmente parece que falo um bocado português para ser ouvido, aprendi o português a partir dos 11 anos para dizer onde casa. Onde casa significa casa, onde é um mundo, significa casa. Eu tinha 11 anos. Já sabia ler e escrever, mas é um mundo. Já sabia ler e escrever é um mundo. E, infelizmente, essa combinação de uma cultura tradicional, junto do meu avô, os meus pais protestantes, e combinando tudo isto, eu tenho pena não conseguir trazer à lume aquilo que realmente está aqui. Não tenho capacidade de colocar cá fora. E eu acho que foi feliz ter tido, sobretudo, os pais que eu tive. Que Timóteo Lica é o meu pai. Portanto, eu é que gostaria de ser Timóteo Lica. Portanto, eu termino por aqui. Senhor professor, foi muito feliz essa conversa que trouxe à tona, porque me permitiu falar de mim. E, possivelmente, já fui falar na casa do meu amigo, agora vim falar de novo na casa do outro amigo. A felicidade é essa mesmo. E fizeram-me feliz. Muito obrigado. De nada, Timóteo Lica. Foi um prazer ouvir-te e reviver contigo estas coisas e estas emoções. Temos agora inscrições abertas para quem queira apresentar alguma questão ao nosso convidado de hoje. Pessoa que tem vida e obra, na verdade. Vida e obra. Enquanto não... Paulo de Carvalho, por favor. Mas eu queria dar prioridade a outra pessoa. Olha, a Jurema então, já... Jurema. Jurema. Sim, estou só a tentar aqui ativar o som. Já? Conseguem ouvir-me? Eu estou a ouvir, Jurema. Boa, muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada ao senhor e mais velho Cornélio Calei. Gostava de ser Timóteo, infelizmente não é. É o Cornélio Calei. Gostei muito de lhe ouvir e gostei muito da preocupação que tem com a juventude, em tentarmos procurar aquilo que são os escritos, pessoas mais velhas, e que nós, por uma ou por outra razão, não tivemos possibilidades e oportunidades de estar em contato com essas obras, que dia após dia, em cada participação nas conferências da Academia Angolana de Letras, vou dando conta de que existe muita coisa para fazer, muita coisa para ler, muita coisa para entrar em contato. E senti, sinceramente, vou tentar ser aqui um bocadinho honesta, que das 6 obras que nos apresentou aqui o nosso mais velho Cornélio, ainda tem muita coisa para nos dizer. O tempo acho que queria mesmo era nos ouvir a questioná-lo, e por isso parou pelo caminho. Não me senti convencida do pouco que nos disse aqui, e senti que há muita coisa por se dizer, e vou tentar explorar um bocadinho sobre isso. Principalmente na sua obra da tese do mestrado, que é uma questão, eu acho, super atualizada. Se em 1997 teve algum constrangimento em falar e defender esta dissertação ou tese, como chamou, eu acho que atualmente pode fazê-lo, porque não obstante havermos a forma de como o petróleo está a ser visto, mas há um tempo atrás, antes do período que estamos a viver agora, sentimos sim o impacto das suas palavras nesta obra, nesta tese. E queria também saber do nosso conferencista, do dono da conversa de hoje,
se podia falar um bocadinho por que desta questão já em 1997. O que lhe chamou a atenção naquela altura e que lhe fez pensar sobre isso? E como caracteriza essa questão nos dias de hoje, apesar de estarmos num momento bom, mas ainda assim nos aconselha a ir pegar na enxada e nas charruas. E depois, também a outra questão que gostava que falasse mais um pouco é relativamente a... Deixa-me só ver aqui. O julgamento do homem. Se pudesse falar um bocadinho dessa história, por que o homem matou o coelho e... Eu sei muito bem por que o homem matou o coelho, mas nas suas palavras de conhecedor da história e como escreveu, eu não li, por isso é que estou assim curiosa e realmente vou procurar as suas obras, vou fazer questão de ler. E também falou de um aspecto aqui muito interessante, da questão da literatura regional. Às vezes tenho a ideia de que há uma tendência de padronização das coisas e generalização dos assuntos. Será que, na sua perspectiva, é da mesma opinião que as coisas devem ser todas generalizadas e não podemos ter questões específicas de cada região, de cada contexto, ou é a favor de que haja generalizações, haja globalização, abertura para tudo e para todos e em todas as áreas, atendendo às especificidades dos lugares no mundo, em Angola e nas províncias, por exemplo, como nós conhecemos. Qual é a sua perspectiva, mais velho Cornélio? Ajuda-me aqui a pensar sobre esses assuntos. Muito obrigada. São muitos assuntos que são muitos. Portanto, antes de dar a palavra ao presidente, vamos pedir ao Timóteo Linca que responda as questões. Perfeitamente. Muito obrigado. Se não vou me perdendo, Sr. Presidente. Exatamente. Eu entendo rapidamente, porque senão até também o raciocínio fica mais claro. A ideia do mestrado, em 1997, questionar de que os petróleos não são polo de desenvolvimento para Angola, nem para a Venezuela. Eu disse, país em vias de desenvolvimento. Não é. É evidente que os árabes deram uma voltazita ao assunto. Conseguiram, mas não estão nos 7. Não estão nos 7. Mas, entretanto, conseguiram, ou têm conseguido, erguer uns edifícios, embelezar isso e aquilo, mas não estão nos 7. Não estarão. Isto, o que é o meu pensamento? É que realmente o desenvolvimento, o conceito em si de desenvolvimento, tem que partir das nossas capacidades. Nós temos que criar raízes, das raízes que nós temos, e subir, isto é que é desenvolver. Claro que o petróleo, onde é que nos colocou naquela altura, e até mesmo nessa altura, tá, eu estou a responder exatamente como em 1997 é a mesma coisa. Porque com facilidade é que nós compramos uma camisa como esta, e nem sabemos como, etc. E quem a veste é o Calei. Claro que vai aqui os meus vizinhos para não terem uma coisa parecida. Claro, estamos a desenvolver o quê, minha querida filha? Jurema Gando. Sim, minha querida filha. Estamos a desenvolver o quê? Veja mesmo, não vale a pena, estamos a especular, mas a realidade está aí. Nós estamos aqui na nossa sociedade. Aquele tem água, aquele não tem água, aquele tem isto, aquele não tem. Portanto, tudo isto leva-nos a questionar. Porque, repare, a Jurema pode ter um carro como não sei quanto, o outro nem bicicleta tem. Vamos questionando. Como é que, então, que tipo de desenvolvimento estamos a fazer? Pronto, eu vou parar por aqui, porque acho que me entendeu. Em relação ao julgamento do homem, o homem foi julgado pelo seguinte, rapidamente. O homem encontrou uma lagoa, na lagoa estava lá jiboia, e ele, como estava cheio de fome, de sede, aliás, foi diretamente para beber, diretamente meteu a boca
E então a jiboia segura, ela diz, olha, você não pediu ou não tem autorização para beber a minha água, sem me dizer que queres beber. Então, nessa altura, o coelho estava já para ser engolido pela jiboia. Mas passou o cagado, sempre o sábio cagado, diz assim, ei, jiboia, não faça isso. Esse homem aqui é muito importante, portanto tem que ser junto do rei. Então, convocaram os animais todos. Convocaram os animais, fizeram os votos. Era bom voltar a ler isso. Fizeram votos. Então, 245 contra 246. Portanto, olha, o homem foi condenado à morte por causa de um voto. De um voto de um animal que esteve a dormir e votou ao contrário. Num parlamento esteve a dormir e votou ao contrário. Pronto. E então, veja bem, eram carnívoros contra carnívoros. É bom voltar a ler isso. Carnívoros, porque é uma sátira muito forte. Carnívoros contra herbívoros. Carnívoros contra herbívoros. Bom, de qualquer forma, é que um homem condenado à morte seria morto no dia seguinte. O coelho entendeu que não havia motivo, na medida que o próprio rei alimenta-se dos outros animais. Então, foi à cadeia e soltou o homem. E soltou o homem, foram correndo até mesmo no sítio onde encontrou a beber, diz o seguinte, pá, vai para a tua vida, não te meta mais nisso, não te meta mais naquilo. Mas o homem, que vinha com a sua arma, sempre agarrado à sua arma, pensou que iria passar vergonha e chegando em casa tanto tempo e não ter nada para comer. E então disse que não me vou separar de um coelho que eu posso levar para casa. Tal, e matou o julgamento do homem. Está claro? Falta a questão da O homem é exatamente isso. É bom voltar aqui a ler isso. Agora, literaturas regionais, culturas regionais, que existem. Tem certamente. E até porque se nós generalizássemos tudo, estaríamos a ser o que eu diria, estaríamos a fazer com que alguma coisa nos faltasse. Essa diversidade é da diversidade onde vamos subir. Só é que é preciso perceber que essa regionalização ou essa diversidade, em cada uma delas há generalidade. É preciso perceber isso. Nada é regional, sem ao mesmo tempo ser geral. Eu estou a falar aqui, por exemplo, da nossa cultura aqui angolana. Estude bem, por favor, na nossa cultura aqui angolana, porque ela tem a raiz bantu. É aí onde essa diversidade de regionalização, eu questiono um bocado que isto, às vezes, passa por não entendermos a particularidade. Porque se ao entendermos a particularidade e a encaixarmos na generalidade, vemos que a diferença é muito pouca, ou quase. Matamos a generalidade, a regionalização. Vai aos chocos, vai aos umbundos, vai aos bacongos, vai aos quimbundos, estude profundamente. Aliás, o meu caro amigo, aqui o professor Antônio Fonseca, na sua antologia, que tem quase 40 anos, na sua idade, tem quase... É melhor concorrer, faz favor, faça exatamente o que eu fiz há 20 anos. Concorri e, olha, e agora deram a categoria de escritor, graças a ele. E penso que não fez mais nenhuma questão. Muito obrigado. Eu passo de imediato a palavra ao professor Paulo de Carvalho e saúdo a Carmen Lúcia Tindó, Analisa Costa Reis, que acabam de entrar para o nosso encontro, para a nossa conversa. Paulo Carvalho, por favor. Paulo, presidente. Sim, senhor. Tinha o som desligado, peço desculpa. Ora bem, eu gostaria de pedir
ao nosso mais velho para nos falar um pouco sobre uma coisa que não foi, sobre um período que não foi mencionado, uma vez que estamos a falar da vida e obra, não só de Timóteo Lica, mas também de Cornélio Calei. Gostaria de pedir para nos falar daquele período em que, com 32 anos de idade, integrou o governo de transição de Angola. Portanto, em 1974, foi um dos bravos angolanos que integraram aquele governo, o primeiro governo de angolanos, não é? Portanto, com pessoas dos 3 movimentos de libertação de então. Queria que nos falasse um bocado sobre esse período, se calhar podia ficar para o fim, se houver outras questões ligadas à literatura antes. Aliás, a professora Sónia Jorge está a pedir a palavra, vamos pedir para iniciar o vídeo, não é? Como é habitual, para se lhe puder dar a palavra, caso o moderador ache que é de o fazer. Se achar que deve, o conferencista deve responder já a esta questão, bom. Vamos, Sr. Presidente, vamos dar a palavra a Sónia, mas não vamos deixar o Cornélio Calei sem responder a questão do governo de transição. Sónia Jorge, por favor. Muito obrigada, boa noite, boa tarde, onde ainda é boa tarde. Estão a me ouvir bem? Sim, muito bem. Ok. É um prazer estar nessa sala. Eu estou muito feliz em ouvir o nosso conferencista, o senhor Cornélio. Estou, de fato, encantada, porque é uma riqueza tão grande estar nessa sala ouvindo o senhor. E quando fala Angola, um país de raiz banto, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre a seguinte questão. Banto, raiz banto, é uma riqueza muito grande. Quando falamos de raízes banto, nós puxamos toda a cultura de um país. Estamos falando das línguas maternas do país Angola. Então, gostaria de saber como é que o senhor vê a questão da língua oficial portuguesa. Até que ponto foi positivo? Até que ponto o português fere o desenvolvimento, considerando que as línguas maternas de Angola, até hoje, elas sobrevivem. Elas passaram o oceano. São inúmeros cientistas estudando as línguas, estudando a cultura angolana, entendendo a importância da língua materna para o desenvolvimento do país, considerando a língua para o desenvolvimento sustentável do país. Eu gostaria de que o senhor falasse um bocadinho para nós sobre essa questão das línguas maternas e o português. Obviamente, é claro, não é? Se unificou, tem a sua importância, mas será que não fere? Gostaria de ouvir a opinião do senhor. E, mais uma vez, dizer que é maravilhoso ouvi-lo. Obrigado. Timóteo Lica, tens Não a sei palavra, se posso... Não tens sei a se palavra posso... para responder as duas questões. É as duas questões. O governo de transição. Eu vou ao professor Paulo de Carvalho, que me remete na área do política, no governo de transição. Eu queria dizer ao professor,
o meu percurso de indígena para assimilado. Eu começo a entrar na política em 1959, no dia 24 de novembro, política no sentido de ações políticas, à meia-noite, 59, 24 de novembro, ainda na missão do Donde. Nós não sabíamos que partido, que movimento é que nos movimentava naquela altura. Estávamos, envolvidos com o Congo. O Congo, na altura, está a se preparar para a independência. Mas tínhamos uma palavra que vinha do mensageiro que vinha de Luanda. Falava-se de Marito. Pouca gente sabe disso. Infelizmente, cada um a sua experiência. Eu gostaria imenso de escrever as minhas experiências. Marito era Mário Pinto de Andrade. Só muito mais tarde, quando em 76 eu formalmente entro na clandestinidade por Nelito, que também mais tarde que ficou a saber que é Manuel Pinto de Andrade, irmão do Justino Pinto de Andrade. Portanto, estou só a fazer essa introdução. Eu tenho esta trajetória feliz. Para mim foi feliz. Foi feliz que me catapulta em Lisboa. Eu era um dos dirigentes da Associação de Estudantes que apoiava o MPLA, e nós tomamos a Casa de Angola. Eu era um dos elementos, elementos destacados, por isso é que fui convidado para integrar o governo de transição. Mas acontece, infelizmente, que naquela altura eu não disse que tinha sido professor em Torres Vedras, eu estava acometido de depressão, lamentavelmente. Depressão profunda que não me permitiu prosseguir. E eu mesmo tive que pedir admissão, em pleno momento em que podia dar mais. Se dissesse que prosseguisse, não iria fazer nada, lamentavelmente. E só hoje, diríamos assim, dos sobreviventes do efêmero governo de transição, que lamentavelmente não tinha pernas também para andar, porque as bases pelas quais foi construído o governo, com 3 exércitos no terreno, não teve mesmo que marchar. E ainda, por outro lado, numa conjuntura política como aquela. Fui indicado, não exerci, lamentavelmente, mas por motivo de doença. Está respondida essa questão? Antes de prosseguir a questão da Sônia, eu não diria 3 exércitos, diria 4. Eu não diria 3 exércitos, diria sim. 4. Porque ainda havia as frentes de resistência que se criou com antigos PIDs, fumantes. Ok. Está correto. Agora, aqui a menina Sônia Lindor. É Sônia? Sônia, sim, Sônia. Olha, coloca aqui uma questão que esta é uma problemática que nós estamos todos a enfrentar. Eu quero até ir buscar a frase do Dr. Antônio Augusto Neto. É pouco conhecida, nem sempre é recordada. No discurso da abertura ou da fundação da União dos Escritores Angolanos, ele disse exatamente o seguinte: bom, nós temos várias línguas em Angola, mas precisamos que encontrássemos forma de que essas línguas fizessem parte de nós, no nosso pensamento e na nossa criação da identidade. Porque elas são a base. Transmitem o que o português não é capaz de transmitir. Não, eu estou apenas a tentar traduzir, não é bem isso que ele disse. E por isso disse, qual é o caminho que devemos seguir? Vamos escolher uma das línguas, vamos aglutinar, mas esse é o vosso desafio.
E o nosso fundador, o nosso mais velho, desapareceu 4 anos depois. Escolhem ou aglutinam, porque o português não é capaz de traduzir. Eu vou pôr aqui a palavra unto, o nosso unto, a nossa identidade. A questão é mesmo esta. E esta questão é vista não só, claro, em Angola, em todo o continente africano e no mundo. Hoje, mais do que nunca. Isto porque é preciso explicar um bocado, apenas em 3 ou 4 palavras. É que nós temos as nossas culturas tradicionais que traduzem a nossa forma de estar, traduziam a nossa forma de estar. O batuque, isto, o remédio, etc, etc, etc. Tudo isto. Claro que a partir dali nós temos que ter conhecimento disso. O que significa que não anula o português. O português é uma língua de unidade nacional. Mas a base de enriquecer o português é as línguas maternas. Nós fazemos exatamente, em Angola estamos a fazer exatamente o contrário. Ou melhor ainda, dizia um professor da Faculdade de Letras de Lisboa que os africanos fizeram mais, não, os angolanos, ele disse isso, exatamente isso, os angolanos fizeram mais para o português o que nós não fizemos durante quase 5 séculos. Ou melhor, o que significa que nós estamos promovendo muito mais o português do que os portugueses o fizeram. Isso o que é que significa? Eu costumo dizer assim, os portugueses tentaram matar as línguas nacionais e nós estamos a tentar enterrá-las. Pronto. Eu creio que não queria dizer mais nada. Elas não vão morrer, porque a Jurema está aí, a menina Sônia também está aí, e este é o vosso desafio. Muito obrigado. Timóteo, ninguém pediu a palavra no momento, portanto eu queria fazer uma pequena leitura. Na verdade, o presidente Neto disse que o uso exclusivo da língua portuguesa não resolve os nossos problemas. Exato. E que, portanto, deve ser inserida no ensino, no primário e talvez no médio. Exato. Então, os dialetos poderiam ser aglutinados. A verdade é que nós temos há cerca de 15 anos aprovado a inserção das línguas nacionais no ensino. Exato. E até agora nada aconteceu. Por isso mesmo. Estamos a enterrar exatamente. Estamos a enterrá-las, exato. Estamos a tentar enterrá-las. A tua opinião. Alguém quer fazer uso da palavra, por favor? Não tem nenhuma inscrição no momento. Se nós tivermos tempo, senhor presidente, não havendo ninguém, ia falar sozinho. Sozinho nunca fala, estamos todos ouvindo aqui. Há um episódio que tem. Mas eu só falo sozinho com a autorização do senhor presidente, ou com a autorização do senhor moderador. Não, o presidente ligou para ele. Ia falar sozinho. Em que recebeste um emissário informando que tinha sido matriculado. Estive a ler na internet. O teu pai mandou um emissário. Sim. Informando-te que devias arrumar a bagagem para estudar. Exato. Bom. Era presente. O que aconteceu, na verdade? Bom, eu tive vários episódios na vida. É preciso referir rapidamente que eu sou filho de indígenas. A classificação de indígenas está à vista de todos na história colonial. Portanto, eu quando faço o exame de admissão ao liceu, para ir fazer exame de admissão ao liceu, foi preciso pedir um alfaiate que fez o papel de meu pai. Portanto, é um padrinho, se quiserem, fez o papel de meu pai, porque ele é que era assimilado. Eu tive que ir com filho dele, portanto, com o documento se chamava Guia de Desembaraço. Eu fui fazer exames então em 59. Bom, não é para responder diretamente, é para dizer a minha trajetória. É uma trajetória difícil.
ela só tem um suporte muito grande do meu pai. Porque o meu pai acompanhou tudo isso e fez tudo, para não dizer só o meu pai, os meus pais. Os meus pais. Hoje, nós éramos 7 irmãos, fiquei sozinho, os pais morreram, os meus irmãos também, os mais novos também, mas eu quero confessar, professor Paulo de Carvalho, que essa conversa que promoveu aqui foi, para mim, uma maravilha. Porque, possivelmente, quem sabe, não haverá mais uma conversa igual, mas aqueles que estão a ouvir, para mim é uma maravilha, porque o filho de Timóteo Lica e de Lídia Wimbo está aqui a revelar aquilo que eu, por escrito, não consigo. Eu já não consigo. Possivelmente, talvez, mas é um talvez. Mas essa dia de desembaraço deu origem a um conto com o mesmo título. Sim, deu. O dia de desembaraço, porque é um cartão de identidade que ninguém conhece. Chama-se guia de desembaraço. A pessoa está desembaraçada para ser qualquer coisa. E então é com isso, com essa guia de desembaraço, que eu fui fazer exame de admissão ao liceu. Ou tinha bilhete de identidade, que eu não tinha, porque tinha que ser filhos dos assimilados que têm bilhete de identidade, cidadão português. Indígena não podia ser, porque eu ia me desembaraçar dali para ir para o outro lado. Portanto, chama-se guia de desembaraço. Lamentavelmente que o conflito armado arrumou com todos os documentos, que hoje seria muito feliz ostentar esses papéis todos, e até ostentar a minha ardósia de 1949. Seria tão feliz. Mas ia dizendo que a minha história, se calhar, é melhor perguntar. Eu dizia que queria falar sozinho, mas afinal sozinho eu não posso mesmo falar. Tem que me perguntar. Passa a palavra à plateia. Alguém que queira usar da palavra? Sim, a senhora dona Analisa Costa Reis tem um pedido para fazer. Não vejo. Transmitimos então a palavra à Analisa. Boa tarde, boa noite a todos. É um prazer ouvir-vos. Não é só cota Calei, mas sim, a todos os cotas que fizeram parte. Eu sempre que venho aqui e falo, digo sempre a mesma coisa, acabo de ser muito repetitiva, porque tenho aqui vários cotas que fizeram parte da minha juventude e que me marcam muito, e é sempre muito emotivo eu ter a palavra nestes momentos. Mas Cota Calei falou há pouco na questão de citações. Na questão da? Citações. Provérbios. Sim. Citações, provérbios. Falei pouco. Era possível falarmos um bocadinho mais sobre isso? Posso? Darmos alguns, para ficar aqui para a eternidade. Bom, eu fiz uma intervenção nas segundas conferências sobre o Dr. Antônio Augusto Neto, e o tema que me calhou foi Homem Novo. É um tema muito, diríamos assim, complexo, Homem Novo. E eu disse, bom, de uma forma ou de outra é bastante complexo, e na altura eu estava com Covid em Lisboa, e eu tive que dizer o seguinte, mas de qualquer forma eu vou dizer qualquer coisa, porque o coação de ambao com seteca. E eu escrevi mesmo isto. E depois tive que tentar traduzir para as pessoas entenderem. Que não tinha biografia, porque eu estava em casa, em Covid. E mesmo que eu tivesse, o Homem Novo é uma questão muito profunda, muito difícil, e deram-me apenas 5 dias. Eu disse, não, eu vou fazer qualquer coisa, porque o coação de ambao ou com seteca. Abater um elefante com a zagaia é questão de experimentar. Quer dizer, você sabe, e toda a gente sabe da aldeia, toda a gente da aldeia sabe, que a zagaia não mata o elefante.
Todo mundo sabe. Você nasceu e sabe que com a sua zagaia você não mata o elefante. Mas é preciso experimentar para matar. Porque pode acontecer que você atira a sua seta com a zagaia, o elefante morre. Portanto, minha filha, ataque o elefante com a sua zagaia. É o provérbio que eu quero lhe dar. Tá bom? E aquela o pedaço, o naco, que te for atribuído na matança, esse aqui é mesmo teu, está no candundo. Essa é outra muito interessante também. Ele leu algumas obras minhas e leu. O pedaço, Ochinimbua Tambula Pongombe Ochochode. Ochinimbua Tambula Pongombe Ochochode. O pedaço de carne que te tenham dado ali onde mataram um boi, aquele pedaço é que é mesmo teu. Não vale a pena ir para a rua comparar que o pedaço do outro é maior, o meu é pequeno, é porque o meu tem ossos, o do outro não tem ossos. Não, aquele é que é teu. Grande provérbio este. Significa que é aquilo que te cabe. É com aquilo que tu vais fazer o funge. Não vale a pena estar a comparar. Você vai ser um indivíduo fofoqueiro, você vai ser um indivíduo que não gosta dos outros só porque estás a olhar que o teu pedaço tem ossos. Não! Aquilo que tenha recebido é que é teu. Bom, para dizer o seguinte, aí está o grande mestre, o meu amigo Antônio Fonseca. Os provérbios é a filosofia das nossas línguas. E é preciso mesmo ir ao encontro destas filosofias. Porque nós temos que deixar o legado a Jurema, às outras, temos que deixar esse legado. Temos obrigação de deixar esse legado. Porque não vale a pena a modernidade, vamos abraçá-la, mas nós não podemos chegar na modernidade sem apresentarmos qualquer coisa o que é nosso. Não faz sentido um indivíduo ir nas grandes arenas do mundo e não apresentar algo. Ninguém vai visitar. Quem é que vai fazer o turismo? Você encontra-te outra vez no palácio. Os palácios eles já têm. Vamos ao encontro do nosso conhecimento. Também com ele que nós vamos nos apresentar Ochila no recinto do mundo. Assim, sim, os outros asiáticos estão a fazê-lo e por isso estão a vir já. Nós ainda, infelizmente, estamos tapados. Por quê? Lamentavelmente, por que não o dizer? Nós, em muitos casos, estamos a agir exatamente, ou ainda pior, do que o colono. Lamento, mas eu estou numa sessão que está a ser gravada e tenho que o dizer. É melhor falar pouco. Não, é importante termos essas opiniões para ver se somos ouvidos e se ação. Aliás, a política cultural angolana, do ponto de vista legal, é exatamente no sentido da promoção das línguas nacionais. Mas do ponto de vista prático, entretanto, o que acontece? Nada. Essa aqui é a questão. Portanto, nós é que nos complicamos sozinhos, né? Nós estamos a falar das línguas. Nós podemos falar da vida material, da vida física, da nossa própria vida. E por que não compará-la mesmo? Por que é que nós estamos a dizer? Por que é que a gente não o diz? Devemos dizê-lo. Porque ali onde nunca houve mercado, a velha está aí sentada. Está à procura de vender qualquer coisa. Tudo está... Por que nós temos a obrigação de fazer essas interrogações? Temos que o fazer, porque se a gente não o faz, estamos a tapar a peneira com
os nossos direitos. Vamos fazê-lo. Eu, pelo menos, tenho a obrigação de o fazer, professora Inocência, porque eu já sou cinza, o Anhenga Chito. O velho Anhenga Chito. O velho Anhenga Chito já dizia, eu já sou cinza. Porque a cinza pode meter ali mesmo gasolina, não queima mais. Quando ele disse o seguinte, no parlamento, eu fui visitar as prisões, encontrei os jovens que roubaram galinhas, mas os que roubaram os bois são meus colegas aqui no parlamento. Toda a gente, velho, como é que é isto então? Não, eu sou cinza. Ok? Jurema, faz favor. Jurema Gan. Boa. Eu pedi novamente a palavra para demonstrar a minha satisfação em ouvir hoje o nosso mais velho, Cornélio, porque realmente, assim como estava a mencionar várias vezes, a Jurema é uma jovem preocupada com questões culturais que não são levadas em fóruns próprios, para debates sérios, para debates reflexivos, em que nós podemos colocar o nosso ponto de vista enquanto jovens. Eu ando, sim, senhora, preocupada com a forma de como a modernização toma conta de tudo e de todos, e em lugares até impróprios. Deixa-me falar. Uma das formas que eu encontrei, por exemplo, deixa-me só terminar, que é para dar a mesma palavra, que eu estou muito contente em ouvir, queria muito ouvir novamente. Uma das formas, por exemplo, que eu encontrei enquanto jovem, não tenho 40 anos, estou quase, mas enquanto jovem, na flor da idade, de demonstrar a minha insatisfação com a excessiva modernidade que entra na nossa comunidade angolana, é não desfrizar o meu cabelo. Exato. É uma maneira clara, assim aberta, de demonstrar que eu sou mesmo africana, sou angolana, com muito gosto. Faço tudo o resto, mas o meu cabelo ninguém toca, para demonstrar a minha africanidade, a minha angolanidade. E quando estou em fóruns internacionais, quando estou em congressos, tive há pouco tempo num congresso sobre ciências da educação, e eu tento demonstrar que sim, a globalização é boa, a modernização é boa, mas eu preciso ser angolana, preciso demonstrar de onde é que eu vim. E vou com o cabelo, por exemplo, no ar, com uma turbante, com um desenhozinho daqueles modernos, mas acima da minha carapinha dura. É a única maneira, por exemplo, nesses dias que eu encontro de demonstrar essa minha raiz, essa forma de viver. Relativamente às línguas nacionais, está-se a falar interessantemente. É um debate que aqui até acho que a Academia Angolana de Letras vão esgotando os temas relativamente a essa questão, porque falamos quase todas as vezes que eu participo aqui, toca-se sempre na questão do incremento das línguas nacionais no sistema educativo angolano. Eu sou estudante de ciências da educação, preocupada exatamente com essa questão, porque o que nós estamos realmente a enterrar a língua nacional. Quando nós sabemos as regiões que existem em Angola, as línguas que se falam em cada região, de onde é que está o impasse de fazermos isso nas línguas de cada região? Em Goia, vai para Goia, fala Goia lá na Kibala. O professor da Kibala tem que falar Goia. Jurema, vou te criticar. Vou te criticar. Critico mesmo. Sabe por quê? Em vez de ser tu mesma assim a mostrar isso, então sabes ler e escrever, por que não faz um artigo, por que não escreves? Para toda a gente ouvir. Vou te criticar. Então, assim, olha, o parlamento és tu. O parlamento és tu. Agora estás à espera que os outros façam. Não, vou te criticar. Estamos a vir. Está prometido, né? Pronto. Não tenho nenhuma inscrição, presidente. Professor, estamos aqui. Sim. Inocência Mata. Esperava a professora Inocência. A professora Inocência. Professora Inocência, pediu a palavra. Já está. Não tem só a Inocência. Não estou a ouvir. A Inocência. Sim. Ok. Eu pedi a palavra, muito obrigada por me concederem. E estou a adorar esta sessão
E pedi a palavra antes da intervenção da Jurema, que reforçou a minha preocupação. Que é uma preocupação que eu, como professora da área das culturas e literaturas africanas, com as quais me confronto sempre. O professor Calei disse há pouco tempo, pareceu-me haver um binômio, ou uma oposição entre tradição e modernidade, que eu confesso que é um binômio que me faz assim um bocado de pele de galinha. Não existe. É como se nós vivêssemos na tradição, não é? E houvesse uma modernidade para a qual nós devemos caminhar. Eu volto muitas vezes àquele texto que alguns dizem, é um texto antigo, da Mpatebá, é um texto antigo, mas que eu acho que é a matriz das minhas reflexões. E ele diz muitas vezes que a tradição tem de ser dinâmica. E é aí que nós entramos na tal modernidade. Eu não faço uma oposição entre tradição e modernidade. Isto é, o que nós vemos muitas vezes, quer dizer, e falo da realidade portuguesa que eu conheço melhor, é a realidade europeia que eu conheço melhor, que é precisamente capitalizar a tradição. Eu, quando falo de tradição, eu estou a falar de todos os aspectos da tradição, porque as pessoas pensam que a tradição é só a tradição oral, não é? E a Mpatebá explica muito bem isso, não é? A questão é, nós não temos, quer dizer, isto é, a tradição e a modernidade são as duas faces da mesma realidade, na minha perspectiva. Isto é, nós, para chegarmos à modernidade, nós temos que tornar a tradição dinâmica. O que me parece, muitas vezes, é que nós fazemos coincidir modernidade com progresso, que não são a mesma coisa. Não é? A Jurema falou dos seus turbantes e etc. Existe coisa mais tradicional que o turbante? E, ao mesmo tempo, tão moderna que o turbante? Existe coisa mais tradicional do que as tranças? E, ao mesmo tempo, mais modernas que as tranças? Eu lembro-me que eu ainda era estudante nos anos 80, nos finais dos anos 80, na Faculdade de Letras. Uma vez chego de tranças e diz-me assim uma colega: tu estás de tranças? Foi a Bo Derek que inventou as tranças. Eu não sabia que era Bo Derek, né? Mas depois fiquei a saber que é uma atriz loira, que tinha feito um filme, Bolero, em que ela aparecia nua, de tranças, num cavalo, e então que ela que tinha inventado as tranças. E eu na altura, não tinha instrumentos para poder ter uma discussão com essa minha colega, mas eu lembro-me ter-lhe dito: que interessante, olha que a minha avó há muito tempo, muito antes da Bo Derek, a minha avó usava tranças. Portanto, eu estou convencida de que talvez não seja uma boa ideia fazermos o binômio moderno-tradicional, porque esse binômio acaba por nos conduzir, a nós africanos, sempre para um lugar, para um estádio de desenvolvimento em que nós temos que trabalhar para chegar à tradição. E confesso que isso me incomoda imenso. Confesso que isso me incomoda imenso. Por exemplo, e com isso me calo, eu estou apenas a pôr as minhas preocupações. Eu trabalho na área dos estudos literários, primordialmente, e eu estou cansada dessa oposição que muitos estudos literários fazem. Porque modernidade, tradição, modernidade, eu estou cansada disso. Eu pergunto-me assim, qual moderno não é todas essas propostas
que vêm da geração de 1948, por exemplo. Quão modernos não são estas propostas, não é? Quão modernas não são essas propostas? Elas são tradicionais. E depois outra coisa muito, muito interessante, eu disse que me ia calar, mas ainda me ocorre essa questão, que é a questão das línguas africanas. Uma das coisas que mais me chocaram nos últimos tempos, e que devem ter sabido, é uma circular de uma unidade de saúde que proibia as línguas nacionais. Claro que 2 ou 3 dias depois veio uma contracircular a dizer não é bem assim. Mas só o facto de ter existido, só o facto de alguém pensar que pode fazer uma coisa desta, mostra o estado de alienação em relação a essa questão das línguas africanas. É essa questão das línguas africanas em Angola, porventura não em Angola, mas particularmente em Angola, mas sobretudo em Angola, que realmente essa alienação da elite é que se compraz com a sua condição de assimilado, não é? Que eu há dias ouvi, aí há tempos ouvi uma palestra em que a senhora falava dos destribalizados. Que é isso, meu Deus? Dos destribalizados, não é? Portanto, havia os indígenas e havia os destribalizados. Assimilados, como é uma palavra com muitas conotações negativas, desapareceu e passou a destribalizado. Portanto, o destribalizado é o cosmopolita. Tá? E o tribalizado é aquele que usa as línguas nacionais. Eu acho que nós temos um problema sério em Angola, que os poderes deveriam olhar para isso de uma forma mais, como é que eu ia dizer, mais pedagógica, que é o problema da alienação. Da alienação cultural, claro, não é alienação psíquica. Muito obrigada. Obrigado, professora Inocência Mata, minha amiga, por este contributo, esta contribuição ao debate em torno da questão das línguas nacionais. E é curioso que esse episódio que referiste ocorreu no Soio, uma cidade onde o uso do Kikongo, do Kissolongo, está muito presente na vida cotidiana. E aquela idiota que fez isso, que até Kissolongo pelo nome, sabe Kikongo bastante e usa o Kikongo. E toma essa atitude, quer dizer, não pode ser. Bom, nós temos que ir para a globalização na condição cultural de Amorange, no caso de Angola, e trazer esses valores essenciais para os dias de hoje. Alguns vão ficar na história, etc. Mas os valores essenciais têm de vir para os dias de hoje. Eu não tenho nenhuma inscrição no momento, queria devolver a palavra ao nosso presidente, presidente Paulo Carvalho. Presidente. Peço desculpa, estava aqui a ouvir uma mensagem que o meu chefe me enviou. Qual foi a pergunta? Peço desculpa. Não era pergunta, estava a devolver-te a palavra, uma vez que não tenho mais nenhuma inscrição e acho que estamos... Mas o mais velho não quer comentar? Eu posso apenas, se houvesse uma oportunidade, de comentar. Sim, um comentáriozinho breve. Eu creio que a professora Inocência, o que disse, nas últimas palavras, estamos completamente de acordo. Mas eu ia dizer, não pode haver dicotomia entre tradição e modernidade. Não pode haver, porque é preciso só entender que todos os povos do mundo viveram uma evolução que também, com as suas tradições, hoje o que nós chamamos de moderno, também tem o tradicional dos seus países. O que eu aqui tentei reclamar é que as línguas, os nossos usos e costumes, não podem ser vistos como qualquer coisa, porque elas devem concorrer para a nossa identidade, conjuntamente com todos os elementos chamados modernos que nos vêm no país. Isto é que é o mais importante, porque é o que nos vai nos dar
autoestima, é o que nos vai dar autocapacidade, é o que vai fazer com que nós nos amemos, nos confraternizemos, porque só olhando com desdém tudo que é do nosso passado, que não é tudo negativo, nós estamos imediatamente, inconscientemente, a expelir-nos uns com os outros. É o que está acontecendo na nossa sociedade. Obrigado, Timóteo. Agora sim, professor Paulo Carvalho, por favor. Sim, senhor. Muito obrigado. Bom, estamos a chegar ao fim. Estamos a chegar ao fim, então vamos agradecer a presença de cada uma e de cada um de vós. Queria mostrar aqui o mais velho Marcolino Moco, mas não se está a ver bem a cara dele. Agora melhorou e está de óculos. Uau! Estes antigos primeiros ministros, quando põem óculos, ficam irreconhecíveis. Óculos e boné. Muito obrigado pela presença. Ele esteve na semana passada a fazer também a sua conferência. Então, bom, ok. Resta-me agradecer, portanto, a presença de cada uma e cada um de vós, agradecer ao nosso conferencista de hoje, o homenageado da semana, o meu irmão mais velho, Cornélio Calei. Agradecer também a presença e a disponibilidade de sempre do confrade secretário-geral da Academia, António Fonseca, e vou anunciar então o que é que teremos no próximo mês. Aqui estão as conferências do próximo mês. Como disse, agosto será mês de eleições e nós optamos por transferir para setembro os angolanos que estavam programados para agosto. Para não sermos alvo de crítica, puseram este que é da FNLA e não puseram aquele que é do PRS, por exemplo. Então, trazemos alguns confrades, alguns académicos estrangeiros. Optamos pelo Brasil, propositadamente, e então teremos o professor José Francisco dos Santos, que na próxima semana nos vai falar de um movimento que é... Peço desculpa, estava aqui a tentar ver uma coisa, mas não consigo. Agora cometi um erro. Movimento Afro-Brasileiro Pro-Libertação de Angola, que é o MABLA, e vai ter como moderadora a doutora Sônia Jorge. Ambos, por acaso, estão presentes, daqui a pouco já os mostro. A seguir, o professor Marcelo Bittencourt, que vai fazer reflexões sobre a luta de libertação de Angola. Portanto, as duas primeiras conferências abordam a luta de libertação diretamente, e depois teremos duas outras conferências ligadas à literatura. Primeiro, o Dr. Washington Nascimento falará da luta de libertação na literatura do Anhenga Chito, e depois o Dr. Caio Cardona, que falará das relações literárias entre Angola e Brasil, os dois moderados pela professora Rita Chaves. Portanto, como disse, trata-se de quatro conferências que teremos aqui na próxima semana. Portanto, este é o professor José Francisco dos Santos, que acredito que esteja a aparecer
nos ecrãs, agora desapareceu, voltou a aparecer. E a doutora Sónia Jorge, que, bom, enfim, não está com o vídeo desligado, mas já apareceu, fez uma pergunta, apresentou interveio, portanto, na sessão de hoje. Então, na próxima semana, estaremos com o professor José Francisco dos Santos e a doutora Sónia Jorge, os dois vão estar conosco para entrarmos nas conversas a respeito da luta de libertação nacional. Muito obrigado a cada uma e a cada um dos presentes. Mais velho que Calais, António Fonseca, obrigadíssimo. Obrigado a todos. Eu queria pedir à doutora Analisa Costa Reis que depois me enviasse uma mensagem para o meu WhatsApp, sabe quem lhe pode facultar o número, se é que não tem, não sei, e depois já ponho em contacto com o mais velho Cornélio Calais, pediu o contacto, com a autorização do mais velho eu vou pô-la, portanto, em contacto consigo. Muito obrigado a todos, até a próxima quinta-feira. Muito obrigado. Obrigado.